entende sobre falsas acusações? Falsas acusações de alienação parental. Não. Falsas acusações. A doutora hoje ela só atua na esfera civil. Não. Na esfera criminal também? Algumas questões, principalmente a de violência doméstica, que a gente acaba necessitando disso para a questão de família. Necessitando, que eu falo, porque a gente tem a lei 14.713, de outubro de 2023, que fala que se existe provas, indícios de prova, de práticas, né, de violência doméstica ou familiar, a guarda tem que ser unilateral. Então, eu estou falando de algo criminal que diretamente interfere na questão... Então, vocês se utilizam da esfera criminal para conseguir a guarda. Então, é isso que a doutora está falando? Não coloca palavras na minha boca. E não, essa guarda unilateral? Deixa eu explicar. Vou te explicar. O que acontece? A gente não se utiliza. Não, eu fiz uma pergunta, a doutora pode responder. Isso pode ter certeza. Então, a gente não se utiliza dessa lei 14.713 de outubro de 2023. A gente utiliza dessa legislação para fazer valer o direito da mãe na esfera civil, que no caso seria em uma ação, né, para regulamentação de guarda. Vamos lá. Primícia da guarda compartilhada. O que é? É você ter um diálogo respeitoso com essa mãe, com esse pai, para tratar assuntos referentes à criança. Então, se não tem um mínimo de diálogo, se a doutora quiser, eu rodo alguns áudios aqui, do cara chamando a mulher de vagabunda, entendeu? Que ela tá enfiando o dinheiro da pensão, né, no cu, tipo isso, entendeu? Então, assim, se a lei existe e, de fato, vai garantir que essa mulher não continue sofrendo a violência psicológica que ela sofre com esse cara, eu não posso chamar essa lei para vir para cá. Eu estou falando um linguajar mais informal para a gente, né, conseguir atingir aí os telespectadores. A questão é que se eu tenho a lei, eu posso sim e devo utilizá-la na esfera civil, que é no caso da vara de família. Então, eu não tenho atuação, eu não tenho graduação na questão criminal. Hoje, a minha primeira especialização foi em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Entendeu? E por tudo que eu vivenciei e vi também nos casos das nossas clientes, entendeu? O direito de família, vamos falar, que me escolheu. Eu tive um podcast que é muito bem colocado pelo apresentador, de que toda vez que eu atendo a mulher, eu me recordo, eu estou atendendo a minha mãe. A minha mãe foi vítima de feminicídio. Eu tinha 8 anos de idade. Então, ela foi morta pelo meu padrasto. Ele arrastou o corpo dela, botou no colo e deu um tiro no ouvido. Eu fiquei com 8 anos de idade, eu ia fazer 9 anos. No dia do velório da minha mãe, o cara que se diz pai, nem no velório foi para perguntar: oi, vocês têm onde ficar? Vocês têm o que comer? E agora? Então era eu, de 8, a minha irmã de 9, a outra já era mais velha, a outra era casada. Então, infelizmente, eu gostaria, do fundo do meu coração, que tudo que eu estivesse falando e que todos os conteúdos e que tudo de processo que a gente tem acesso fosse ilusão. Eu queria poder sentar aqui e falar assim: não, realmente, doutora, elas utilizam das medidas protetivas para afastar o pai do filho. Eu não estou falando e nunca falei nas minhas redes sociais, nunca, de que não existem mães que fazem isso. Eu nunca falei que todos os pais são bostas. Eu nunca falei que a mãe não pratica alienação parental. Tanto é que, na minha concepção, se eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei de alienação parental não tinha nem motivo de existir, porque tá tudo no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, assim, eu gostaria muito, muito mesmo, de falar para a senhora que é tudo ilusão da cabeça. Eu mesmo tô enfrentando processo criminal e da vara de família. Porque o cara que se diz pai da minha filha abusou dela. Isso não é ilusão da minha cabeça. Eu tenho um laudo, eu tenho um estudo psicossocial do fórum, da assistente social, da psicóloga de 20 anos que atua lá dentro, entendeu? E que tá ali. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar com um processo criminal, certo? A medida protetiva, tem a questão do estupro. E, concomitante a isso, eu tive que entrar com ação de destituição do poder familiar. Por quê? Porque o juiz da vara de família não vai ficar sabendo dessa questão criminal que aconteceu. E não vai bater na minha boca. E aí, você vai querer que convive ou não? E a minha filha tem 5 anos de idade. Então, eu gostaria muito, doutora, do fundo do meu coração. E não por conta de mulheres. Porque a mulher, ela se vira, ela consegue. Se ela tá fodida psicologicamente, ela vai e faz Eu tô falando da criança. Antes disso acontecer, que eu ligava e falava, oi, pega os meninos. Ah, mas eu não tenho lata de leite. Não, toma aqui a lata do leite. Os meninos precisam conviver com você. Eu, doutora, fui uma que abri a porta da minha casa e falei, entra aqui. Fica aqui com os dois, que eu vou pra casa da vizinha pra você ficar aqui à vontade, porque ele tava morando num quarto, entendeu? Então não tinha condição de receber. Não, eu só tô explicando pra doutora que eu gostaria, do fundo do meu coração, que tudo isso que acontece, não tô falando da maioria, fosse algo ilusório, entendeu? Que se de fato todas as mulheres estivessem com dor de cu, não superou o fim do relacionamento, usa a criança mesmo pra atingir, porque o cara não quis voltar. Eu queria muito. Eu fui a mãe que ligava e falava, você tem que ficar com os meninos. Os meninos amam você, vem pra cá. De arrumar a malinha, doutora. De colocar o leite, porque ele falava assim, eu não tenho leite, eu não tenho fralda. Doutora, entendeu? Eu respeito o que a doutora passou. Não, estou passando. Eu respeito tudo que a sua família passou. Sim. Mas, assim, a sua palavra lá no início, quando citou que nem todos os homens são aquilo que você falou, para mim já é o suficiente, tá? Isso não generaliza. Nunca então generalizei. É isso para mim que a doutora é importante. A doutora pode pegar todas as... Pode pegar, os meninos sabem. Eu já vim aqui 2 vezes, não é? Eu nunca falei, eu já falei que todos os homens são. Nunca falei todos. Mas nunca. Não, pode só para você concluir, Jamil. A pergunta que eu fiz para a doutora foi exatamente para chegar nessa conclusão aqui. Sim. E eu vou já iniciar com algumas mulheres. Algumas mulheres. Sim. E aqui vai para o seu público. Sim. Algumas mulheres. Por que algumas mulheres? A doutora falou que a gente utiliza, e depois a doutora fez uma explicação melhor, porque realmente algumas mulheres fazem uso da lei, dessa lei que a doutora falou, que ela entrou em vigor em novembro do ano passado, que é falando o quê? Para o juiz lá do processo de guarda. O doutor, excelência, se você verificar indícios de violência doméstica, que seja já repassado de maneira provisória, a guarda para a genitora. Sim. E aí, baseado na criação de mais uma lei em benefício da genitora, o que é feito? É pegado essa lei, registra um boletim de ocorrência, fazendo mau uso da Lei Maria da Penha, para simplesmente conseguir a guarda. Ou seja, utilizando-se de manobras obscuras dentro do processo, dentro da vara da família. E isso que a gente não pode aceitar. Sabe por que a gente não pode aceitar? E aqui vai para o público da doutora. A partir do momento em que uma mulher faz mau uso da Lei Maria da Penha, sabe quem é que vai ser a maior prejudicada? A mulher que realmente está precisando da Lei Maria da Penha. Tá? Então a gente precisa repensar quando nós estamos fazendo uma falsa acusação contra qualquer pessoa que seja, porque isso daí vai ter consequências horríveis, não só no caso se for uma criança, porque a criança vai ser a maior vítima,
como também para a sociedade e para aquela mulher que realmente precisa do judiciário, da polícia civil, da polícia militar. Doutora, tira a legitimidade, né, das outras. E tira a credibilidade também. E você ocupa o sistema de uma forma que é o que você falou. Quem tiver precisando, o sistema vai estar inflado. Sim. E você precisa de verdade. Aí, e tá todo mundo ocupado. Eu me esbarro aí na questão. A doutora acredita a senhora me permite só complementar isso aqui? Já, eu prometo não... E o pior, sabe o que é? É que quando esse homem, ele é falsamente acusado, ok, tudo bem, ele está sendo acusado, só que o problema é que ele vai gastar com advogado para se defender, vai gastar em torno de uns 2 anos para conseguir provar sua inocência, só que o problema é que nesses 2 anos, ele perdeu a honra dele foi abalada, provavelmente se for um militar, vai ser prejudicado no trabalho, pode ser demitido dependendo da circunstância, ele pode ficar sem estar com o filho ou com a filha, ou com os filhos, tá? Então, assim, mesmo que ele consiga provar a inocência, ele não consegue voltar ao status que era antes, porque muitas das vezes, o que é feito? É pegado esse tipo de depoimento colocado nas redes sociais e onde é espalhado essa denúncia, ele não consegue voltar. Ou seja, onde ele vai lá, por exemplo, ele entra com ação de danos morais para que ela vá nas redes sociais, no mesmo local que ela fez a acusação, e peça para ele demonstrar que aquela acusação é falsa. Só que a mesma forma como ocorreu a acusação, não vai conseguir voltar o status que era antes. Então esse homem vai ficar prejudicado, mesmo que ele consiga provar a sua inocência. É o efeito travesseiro que eles falam, né? De quando se abre ali. E aí eu abro um questionamento. Será mesmo que temos, então, no judiciário, na esfera criminal, juízes e juízas tão mal preparados assim para conceder uma medida protetiva para uma mulher sem sequer ter indício de alguma coisa? Não, só uma reflexão, tá, doutora? Não, só para eu terminar, tá? Ah, tá. Só para eu terminar. Então, assim, eu acho que a gente não tem tantos juízes despreparados, ainda mais que eu tô falando de um judiciário que na maioria das vezes, né, na minha concepção é machista, sim, né? Um juiz vai assinar a concessão de uma medida protetiva só porque a mulher chegou lá e chorou, entendeu? Então, assim, eu desacredito de ter magistrados que vão manchar a ficha desse cara concedendo a essa mulher uma medida protetiva sem ter sequer indícios de prova de alguma questão. É o que eu desconheço. E, infelizmente, eu não consigo imaginar que um cara que desce o cacete na mulher... Em Uberlândia, a gente teve um caso do cara que deixou ela roxa, que passou, né, nas redes lá de televisão. Um cara que estava aqui... e a criança aqui, e a mãe aqui no telefone, ele falando que iria desfigurar a cara dela na frente do juiz. O vídeo tá aqui, depois se a senhora quiser dar uma olhada. Então, assim, eu desacredito que um cara que tem coragem, um criminoso, melhor, que tem coragem de fazer isso com a mãe do filho, seja de fato um cara que será um bom pai. Por quê? Porque ele sequer preza por essa criança que está ali do seu lado. Que simplesmente pega essa criança, foge, fica 30 dias fugido, mesmo tendo uma ordem de busca e apreensão. Essa mulher tem a medida protetiva, entendeu? Por conta de tudo isso. E é o que eu falo. Eu acho, né, que não temos juízes que vão conceder uma medida protetiva só por uma carinha triste ou um chorinho de uma mãe. Eu não vou pelo que o juiz fala, ou o que eu penso, ou o que cada um aqui está falando. Eu vou pelo entendimento do STJ. O que o STJ fala? Entendimento pacífico. E vai do juiz não cumprir. Então aqui ele nem poderia raciocinar direito o juiz. Ele tem que cumprir, ponto, acabou. É o quê?
se a ofendida, no caso de uma medida protetiva, ela está requisitando uma medida protetiva, ele tem que conceder. Porque quem sabe melhor quem está em risco não é o juiz, não é o promotor, e sim a ofendida. Então, mesmo que a mulher não tenha provas, ela chegando na delegacia e sendo requisitado, o juiz ele tem a obrigação, de acordo com o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e conceder a medida protetiva. Infelizmente, isso não é, infelizmente... Eu estava até, inclusive, procurando, essa decisão, mas não... ela infelizmente tem juízes que não aplicam. Eu já vi várias decisões de juiz na solicitação de medida protetiva, ele realmente falando que não tem motivo de ser, aí enquadra em outros artigos do Código Penal e não faz a concessão da medida protetiva. Então, eu gostaria... que todas as mulheres que de fato necessitam dessa medida protetiva, entendeu? Tivesse sim a aplicação, no caso desse entendimento aí do Superior Tribunal de Justiça. Mas infelizmente... Tem alguma punição para quem usa essa lei de forma indevida? Eu falo assim. Tem, na esfera criminal, tem injúria, tem um monte de... Você quer que... Por que eu falo? Realmente eu fico muito preocupado de usar isso, porque vai foder quem realmente está precisando. E é o que eu falo. Nas redes Pedro, sociais... coloca a Lei Maria da Penha na tela para nós, por favor. No caso, nas redes sociais, eu jamais falei que, todas as mães são santinhas, Nunca. Só que é igual eu sempre falo, já tem tantos para poder acusar, tem tantos para poder apontar o dedo, entendeu? Para essa mãe que é sobrecarregada, Eu vou citar o meu exemplo, que é o exemplo de várias mães. Eu não tenho um tempo de qualidade com os meus filhos porque eu sozinha supro todas as necessidades dos nossos filhos. Eu gostaria muito, muito mesmo, de falar assim, nossa, eu é que não quis, entendeu? Não ter esse cumprir com a obrigação por parte da outra parte. Só que, infelizmente, em você... cuidar, zelar e proteger seus filhos, você se desdobra e automaticamente você não tem o prazer de conviver com seus filhos da forma que você gostaria. Então eu tenho que ter uma pessoa, muitas não têm essa pessoa, então ela tem que se desdobrar para poder suprir as necessidades da criança. Enquanto esse cara, fala que só pode dar aquilo e pronto, acabou. E aí você vê nas redes sociais, que não condiz com as alegações dele do processo. Ele fala que não tem condição, mas paga um perfume de quase R$1.000, para a nova namorada. E a questão não é o perfume de R$1.000 para a nova namorada. A questão é falar num processo que eu sou pobre, lascado, fudido e só posso pagar R$300. Mas o juiz investigando as contas, mas os caras não encontram esses valores... eu quero que vocês entendam, foi até uma fala da doutora, que quem dera se a quebra de sigilo bancário e fiscal fosse no início do processo. Na maioria das vezes, é algo que a gente reitera na petição de produção de provas, e esse deferir ou não da quebra de sigilo bancário e fiscal, ela ocorre, na maioria das vezes, depois da audiência de instrução e julgamento. E aí eu tô falando de quase 2 anos depois da propositura da ação. Enquanto não tem essa quebra, o juiz vai analisar o que essa mãe trouxer para o processo. Tanto de comprovação de gastos, como da capacidade... Mas a quebra acontece. A quebra acontece. No final do processo, depois de 2 anos. E se tiver dinheiro lá, é bloqueado... Não. Isso aí é para demonstrar a capacidade financeira. De pagamento. Isso, de pagamento, o valor da pensão. Mas se o cara não tiver condição, você não consegue pedir, por exemplo, para os avós? Tem alguma coisa nesse sentido, não é? Existe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que fala que os avós poderão ser chamados a complementar e de forma subsidiária, pagar um valor de pensão. Esse assim... Mas aí é os avós maternos e paternos, tá? Eu chamo todo mundo e falo, olha, o que está sendo pago aqui de pensão, não está dando para suprir aí o básico, e aí vamos unir forças aqui para poder suprir, porque a gente gostaria, dos nossos... Eu mesma, eu não gostaria que tivesse gastado tanto com fralda, com leite. Mas, uma lata de leite dos meninos, eu tô falando de R$49,90, que não dá para um mês.
né? Vocês dois têm filhos, então eu acho que vocês têm noção do básico que uma criança gasta. O que eu acho é que sempre nessa relação, acho que tem que ser muito medido, muito ponderado, porque de verdade, eu tenho filhos, eu me preocupo muito, é com a criança mesmo, e eu fico frustrado de entender tanto de um lado como do outro, sim. Quando tanto o pai, porque tem o pai que faz isso, eu sei, mas tem a mãe que faz também, sabe? Não se preocupar com a criança que tá no meio ali, sabe? Tanto a mãe que dificulta, como o pai que é omisso, né? Então eu penso assim, quem tá no intermedio dessa situação tem que se preocupar até em não, sei lá, falar mal da mãe ou do pai, porque o menino já tá no buraco. Na verdade, o que eu gostaria mesmo é de ter outra profissão. E de não ter a necessidade de ter que acionar o judiciário para ter que exigir daquele cara que é pai que ele cumpra o mínimo, entendeu? Porque se os dois têm essa consciência, né, de fato não existiriam tantos processos judiciais para poder provar o óbvio, para falar, oi, tudo bem? Você fez um filho, não fez? Então o que você tem que fazer agora? Suprir as necessidades do seu filho. O seu filho pediu para nascer? A mãe fez com o dedo? Veio escrito na testa, é um pai bosta e vai ser um pai bosta até morrer? Não, entendeu? Mesmo tendo feito o que fez com a minha mãe, né, o meu padrasto, ele foi muito mais pai no tempo que ele esteve junto com a minha mãe do que o que se diz pai, entendeu? Então, assim, ele deu amor, ele deu carinho, ele supriu, juntamente com a minha mãe, as necessidades, certo? E aí você pensa assim, se os dois tivessem consciência de que independente se a gente está junto ou não, existe uma criança. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que querer, eu pelo menos. Eu sempre busco ser melhor a cada dia, e não só como mãe, mas como profissional, para que eu consiga proporcionar aos meus filhos uma educação que à época eu não tive, oferecer aos meus filhos uma atividade extracurricular. Sim, a criança é sempre a maior vítima nesse caso, né? Mas o que a gente conversa aqui são os excessos que acontecem. Com certeza. E as pessoas que acabam usando essas leis das de leis, forma por exemplo, indevida. O pai que utiliza da Por lei exemplo, de alienação você falou parental, que a justiça a mãe machista. que utiliza da medida protetiva. Então, infelizmente, existem os que não têm consciência. Você realmente acha que a justiça é machista? Eu acho. Eu acredito. E, assim, processualmente falando, você consegue enxergar muito isso. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um homem que sofre violência doméstica, ele tem pra quem denunciar? Tem, uai. Tem? Uai, da mesma forma, é uma violência. Ele vai chegar na delegacia, é chacota. João da Penha, só não tem a leizinha. Que isso, ele vai chegar na delegacia, é chacota. Não é assim, chacota, ele não não tem assim, direito de ter voz ali, não. Oi, doutora Jamile. Agora, eu queria eu trouxe aqui a própria Lei Maria da Penha, porque nós tivemos uma alteração. Você tá falando que eu tenho força, ué? Artigo 12C da Lei Maria da Penha, onde foi incluído pela Lei 14.188 de 2021. Olha só, verificada a existência de risco atual iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência. Aqui acima diz assim: em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos. Então, assim, independente do que seja, a mulher chega lá, mesmo que não tenha provas, fez o BO, ele tem que tomar as medidas cabíveis. E interessante, se o delegado não fizer, é arriscado ele ser processado, responder. Então, qual é o delegado que vai colocar o seu na reta? Não vai. Sim. Ele vai seguir, mesmo que ele verifique que não teria condições. É muito melhor ele avançar com a situação do que depois vir aí, quem sabe, a base feminista para tentar tirar ele do cargo, sei lá, pedir exoneração e assim por diante. Eu só queria fazer algumas... Eu estava aqui pesquisando, procurando esse artigo. Enquanto eu estava procurando, eu estava ouvindo o que a doutora estava falando, né? A doutora pontuou algumas situações. Primeiro, quando você entra, o advogado da outra parte entra com pedido de pensão,
ele já pede de imediato um pedido de liminar para a quebra de sigilo bancário. Isso daí é o que a gente mais verifica. Isso não vai ser verificado lá no final do processo, como a doutora falou. Na verdade, são pedidos, doutora. É no início do processo. É no meio do processo. Mas isso não é no final. Não, eu não falei no final. Eu falei depois da audiência de instrução e julgamento. Então a doutora não ouviu, porque eu expliquei que... Eu ouvi no final. Não, então a doutora ouviu errado. Eu expliquei que, ao ingressar com uma ação judicial para deferimento dos alimentos provisórios, o juiz vai analisar as provas que essa mãe traz no processo, tanto da capacidade financeira como da necessidade da criança. E ao decorrer do processo, a gente é intimado como advogado para poder reiterar as provas que a gente pretende produzir no processo. Então, a gente peticiona reiterando o pedido de quebra de sigilo bancário. Como é medida excepcional, porque a Constituição fala que tem a questão da privacidade, a questão do sigilo dessa vida financeira da pessoa, em praticamente todos os nossos casos, o deferimento ou não da quebra de sigilo bancário é depois da audiência de instrução e julgamento. Porque até no caso dos processos da doutora, porque nos meus processos até porque o processo ele precisa se encontrar maduro. Inclusive, se nós estivermos falando de um processo que é 100% de alimentos, ele tem um rito muito mais célere do que um processo comum. Ele tem um rito mais... É porque na maioria das vezes dá pra você acumular, depois, se tiver que mudar algo, é depois, Isso, né? então, mas na maioria das vezes você acumula. Quando o juiz ele vai para uma audiência de instrução e julgamento, ele tem que verificar se o processo está maduro para isso. Agora, concordo com a doutora... As atas, que o juiz fala assim, não defiro a quebra de sigilo. Agora, eu concordo com a doutora que tem alguns magistrados que esperam a audiência de instrução e julgamento para fazer alguns tipos de perguntas, para aí sim... deferir ou não. Analisar alguns tipos de prova, mas a grande maioria, eles já fazem isso antes da audiência. E aí, a fixação que a doutora falou que eu mencionei sobre o final, é porque funciona assim, se eu entro e solicito o pedido liminar, a tutela de urgência da fixação dos alimentos, beleza, o juiz de primeira instância fala, não, você não comprovou a necessidade nem a possibilidade. E aí vai lá e defere um valor irrisório de pensão. Beleza. E o que essa mãe pode fazer? Ela pode agravar dessa decisão. Só que como eu não tenho mais comprovações da necessidade, da capacidade financeira do pai, o desembargador, segunda instância, vai falar, opa, peraí, vamos esperar mais pra frente. Eu não estou falando que essa mãe, depois da sentença, e se realmente no recurso de apelação manteve, que ela não pode cobrar esses para trás. Vamos falar assim. Pode. Boa. Só que já decorreu aí uns 2 anos desse processo ou mais. Eu cito esse exemplo, desse processo tem mais de 3.000 páginas, que é o que eu falei que se a doutora quisesse dar uma olhada, que parece meio inacreditável, um cara que ganha tanto, tal, fez tanto e tá pagando só esse valor, só pra doutora ter noção que, infelizmente, na maioria das vezes, esses juízes, esses desembargadores, demoram esse tempo todo, tanto pela quantidade de processos, né, e respeitando o devido processo legal, essa quebra de sigilo bancário fiscal, ela tende a ser do meio para o fim, e não no começo, porque é uma medida excepcional. Tanto é que muitos magistrados, na ata de audiência de instrução e julgamento, mesmo a gente reiterando, ele fala o quê? Não, eu não acho que é necessário a quebra, ele dá por intimado a parte requerida, por exemplo, para ela apresentar os extratos bancários, entendeu? E aí é onde a mãe tem que, em recurso